Hello, flores do meu jardim, eu me chamo Fabi, sou lá do ateliê Fabi Biscuit Oficial e hoje é mais um dia de maratona com a equipe Fabi Rodrigues. O tema desse mês proposto foi verão e eu trouxe aqui uma peça linda para inspirar vocês, inclusive já usando este molde que foi o último lançamento lá no site da Fabi. Todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição, na legenda deste vídeo, logo aqui abaixo, tá bom? Tanto para fazer a bonequinha, quanto para fazer toda a decoração em volta, todos os moldes e todos os cortadores. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, a gente vai estar utilizando aqui para fazer essa peça um dos últimos lançamentos também da Fabi que está sendo um sucesso, que é os rolinhos texturizados, e eu estou usando esse daqui, ó, de areia grossa, mas vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? Usamos aqui também essa rendinha, mas essa rendinha é opcional. E vou deixar também o meu cupom para desconto, para você ter desconto nas suas compras acima de R$ 50 lá no site da Fabi, tá bom? Então, bora pro vídeo. A primeira parte é a cabecinha que a gente vai fazer para deixar já ir secando. Aqui eu estou utilizando o molde Lovely Cabeça e meia bola de 30 milímetros. Eu sempre utilizo meia bolinha para estar fazendo as minhas cabecinhas, tá bom? Então, bora tá fazendo essa cabecinha. Já deixei a minha massa pronta. Aqui eu já desenformo, ela sai linda, perfeitinha, prontinha para o uso. E eu vou utilizar esse marcador que você também encontra no site da Fabi para marcar a boquinha da nossa bonequinha. Os olhinhos resinados que eu tenho utilizado nas minhas produções é o F46 e para essa cabeça eu uso o tamanho P, que eu também compro lá no site da Fabi. E uma observação muito importante é que você precisa afundar bem esse olhinho para quando a sua cabecinha retrair, esse olhinho não sair para fora. Aqui, micro orelhinhas, não tem nem como pesar, são bem pequenininhas, eu não uso nem cola. Simplesmente eu coloco ali na direção dos meus olhos e venho com essa estequinha e furo, entrando na cabecinha. E e a gente deixa essa pecinha secar de um dia para o outro. Aqui a gente vai estar utilizando esse molde, que é o corpinho mais fofo. Eu estou utilizando o tamanho M, foi um dos últimos lançamentos da Fabi, na coleção da Liz Mota. A gente vai estar utilizando eles, porém, eu vou fazer primeiro só o tronquinho. Vou fazer separado o tronquinho das pernas, tá bom? Corto o pescocinho, é um costume meu, caso você queira, já pode deixar o pescocinho, faz só a divisão das cores aí no seu molde mesmo. E aqui a gente dá aquela alisadinha para a peça ficar bem certinha. Eu faço aqui um orifício onde eu vou colocar o meu pescocinho. E vamos deixar essa pecinha secando de um dia para o outro. Aqui eu vou estar utilizando essa caixa em acrílico, ela tem 12 centímetros de diâmetro. E eu abri aqui uma massa verde, não deixei ela muito fina, tá? Uns 3 milímetros. E eu vou texturizar com o rolinho que foi lançamento lá da Fabi. Esse é o areia grossa. E eu vou fazer a marcação dessa grama. Pensa no rolinho que foi, assim, a solução para os nossos problemas. E ela tem ele em várias texturas e tá vindo mais lançamento aí dele, tá? Vou utilizar aqui a cola lantejoula e vou espalhar em toda a minha tampa e já vou colar minha massinha, tá? Com delicadeza, não aperta muito a mão para não perder a textura, mas se perder, passa o rolinho novamente, tá? E aqui na lateral eu só vou rasgar com a mão.
E depois eu venho com a faquinha, levemente, só para tirar a rebarba de baixo, tá bom? Toma muito cuidado para você não tirar na parte de cima. Ficou assim, agora a gente deixa também secando. Agora a gente vai fazer o plano de fundo, que é o nosso cenário. Eu vou estar utilizando esse cortador, vou deixar aqui, tá? Na descrição do vídeo. Eu vou abrir com a régua de 10 milímetros, passo o creme Nivea nesse cortador e já corta aqui o meu plano de fundo, pra gente fazer um céu, um cenário bem lindo. E olha como solta fácil, como sai perfeito quando você passa um creminho Nivea, tá? A gente vai deixar essa parte aqui secando também de um dia para o outro. E agora eu vou fazer as arvorezinhas. Eu vou utilizar esse cortadorzinho de árvore. Eu vou abrir com a régua de 4 milímetros. E para o tronquinho eu vou utilizar esse marcador. Mas já tem lá no site da Fabi, tá? O lançamento dos rolinhos de madeira. Tem dois modelos lindos de tronquinho lá, pretendo já estar adquirindo o próximo mês. E corto meu tronquinho. E aí a gente deixa esse tronquinho secando também. Aqui eu vou fazer uma cestinha de frutas com esse cortador. Ele vem várias peças, porém eu vou utilizar para fazer a cestinha, então eu vou utilizar somente essas duas partes, tá bom? Vou utilizar uma régua de 3 milímetros e vou texturizar com esse marcador de cesta. Bato aqui minha trouxinha de amido de milho para facilitar e não grudar aqui a minha massa nem na textura e nem na minha mesa. E agora a gente corta esse lado menor, eu vou cortar duas vezes desse lado menor, sempre passando o creminho Nivea, tá? E do lado maior, eu vou cortar 3 partes desse lado maior. Porém, como a gente vai estar fazendo uma cestinha de frutas, então eu vou cortar com uma régua, eu vou diminuir o tamanho, vou colocar aqui os lados que são iguais para eu cortar com a régua para ficar do mesmo tamanho. E eu vou diminuindo até ficar um tamanho que fique legal aqui para minha cestinha de frutas. E eu deixei os lados que é o lado maior, eu deixei com 2,5 cm por 2 centímetros. Esses vão ser os dois lados maiores e o fundo, que também ficou com 2,5 cm por 2. Esse que é o lado menor, eu só tirei na altura, tá bom? A largura ele permaneceu arredondadinho no formato original. Eu só tirei na altura dele, ele ficou com 2,5 de altura. E aqui a gente já vai para colagem. Eu vou passar a cola na partezinha aqui de baixo, para eu colar dessa forma, olha, na lateral do meu fundo, tá? O outro lado também, a colinha só que na parte de baixo. O lado menor eu vou passar na lateral e na parte de baixo também, tá? E vamos colar dessa forma. O outro lado da mesma forma. Cole, dá uma apertadinha para ficar bem coladinho. E olha que gracinha. Para fazer o nosso solzinho, eu vou estar utilizando uma massa natural, sem cor nenhuma. E eu vou pintar essa massa, que eu estou utilizando uma tinta acrílica, mas você pode utilizar um corante em pó, uma outra tinta que você tenha, tá? Não te aconselho tinta de tecido, porque a gente precisa colocar pouca tinta, não pode ser muita tinta. Para fazer a base do meu sol, eu vou estar utilizando uma régua de 3 milímetros. Vou deixar ele ali na minha estufa, até a gente fazer a outra parte. Que aqui eu vou estar utilizando uma massa bem fininha, bem fininha. Eu vou colocar um pouquinho de creme
Um pouquinho de creme aqui na minha bola de 25 milímetros, cortado aqui no meio, para me dar uma base. Passo também um amido de milho para me auxiliar. Coloco aqui em cima, olha, minha massa e vou cortar. A massa precisa ser bem fininha, tá bom? Agora eu tiro essa massa daqui, olha. Ela vai ficar assim, uma casquinha, uma película, eu vou deixar ressecar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar um cortador e eu vou cortar o centro dessa minha base aqui do sol, para fazer um furo. E se precisar, eu abro com cabo de esteca um pouquinho esse furo, para que eu tenha um espaço aqui, um orifício para colar a nossa luzinha. Aqui, olha. Ela não pode ser um buraco grande, porque senão ela vai varar e ela não pode varar, tá bom? Deixo ali secando e já vou fazer a copa da nossa árvore. Eu uso essa textura, que também tem lá no site da Fabi, tá bom? E tô abrindo aqui na mesma espessura do tronco, que é uma régua de 4 milímetros. Eu coloquei aqui o amido de milho para me facilitar, para sair bem facinho, ficar bem texturizadozinho. Corto aqui a minha copa e já vou passar uma cola aqui na parte do encaixe, para eu colar diretamente no meu tronquinho que já ressecou. Meu tronquinho eu só deixei ali na estufa. Tenho lá no meu Instagram como eu fiz a minha estufa, tá? Tá no meu destaque. E aí eu colo aqui e vou deixar ali também na minha estufa. Agora a gente vai tirar as perninhas da nossa bonequinha, tá? Eu já tirei uma, vamos tirar a outra. Eu jogo essa ponta lá dentro do meu pezinho para a perna sair perfeitinha. E na hora de desenformar, eu vou começar pelo pé também, tá? Tirei pelo pé, ela já sai perfeitinha, olha. Dou só uma alisadinha aqui com um cabinho de uma esteca, um rolinho. E agora eu venho com o rolinho e eu marco aqui, olha, no joelhinho, na parte de trás do joelho. Eu rolo meu rolinho, depois eu venho com o dedo, porque eu vou dobrar essa perninha, tá? Eu dobro, eu assento um pouco mais o joelhinho, olha, e faço isso nas duas perninhas. Agora a gente já vai colocar aqui a posição dessas perninhas que a gente quer, tá? Eu olho aqui, dou uma analisada, uma observada, para colocar na posição certinha. Acho que ficou legal. Aqui na parte de cima, os pezinhos têm que estar de ladinho também, tá? Na parte de cima aqui, olha, eu vou cortar com uma tesourinha aonde eu vou encaixar o meu corpinho. Nas duas perninhas. Olha como vai ficar bonitinho. Eu corto ali no encaixe do meu tronco, né? Ficou legal. Agora eu já vou então passar a cola, tá? Eu passo a colinha aqui no meio das perninhas, onde uma encontra com a outra. E passo a cola agora no meu tronco, no meu tronquinho. E vamos deixar secar de um dia para o outro, tá bom? A base do nosso solzinho deu uma pequena ressecada, tá? Não pode estar seca, é só uma ressecadinha para a gente não danificar a peça na hora de apertar. E eu vou colar com cola de lantejoula, passo ali no orifício, a cola de lantejoula. Vou passar também um pouquinho de Tec Bonder, ali só na minha luzinha, e vou encaixar a minha luzinha, tá bom? Eu não aperto muito, porque senão vai marcar a base de cima do meu sol. Então, eu coloco bem pouco da luzinha, deixo a maior parte para trás. E a parte de cima do nosso solzinho, eu vou passar só uma colinha branca
nas bordinhas aqui, só na bordinha, tá? E já vou colar ali na base do meu solzinho. Eu colo, dou uma apertadinha, se precisar eu venho com uma estequinha e vou dando uma ajeitadinha para ele ficar mais no centro. Como é uma pelinha fina, ele talvez pode espalhar, então com a estequinha você ajeita e deixa secar. Agora a gente já vai fazer o nosso cachorrinho, que eu vou estar utilizando essa cavidade do molde para fazer o corpinho. Dou só aqui, olha, uma alisadinha com uma esteca. Marco aqui os dedinhos do pezinho do meu cachorrinho com uma estequinha. Essa aqui curvada, ela é ótima para estar fazendo os dedinhos, olha. E aí eu marco aqui os dedinhos dos dois lados. E pra gente fechar um pouquinho a perninha, eu vou marcar também com essa estequinha aqui, olha, o final da coxinha, só para facilitar de eu dobrar essa perninha, para não ficar com a perninha tão abertinha, tá? Fechei um pouquinho, faço um orifício aqui onde eu vou pôr o meu arame, o meu pescocinho e deixo dar uma secadinha. Agora a gente já vai para a cabeça. Eu utilizo a cabecinha do mesmo molde, uso uma bolinha, meia bolinha de 20 milímetros. Desenformo e só dou uma lisadinha aqui do lado, para a peça ficar bem redondinha. Olha que linda. Agora a gente vai marcar o local que vamos colocar o narizinho, o focinho. Marquei ali e embaixo do focinho, com essa esteca de boleador tortinha, eu vou ali puxar para baixo para fazer a boquinha. Vai ficar assim, olha, bem abaixo da marcação do focinho, tá? E com essa estequinha aqui, eu vou marcar ali na bochechinha como se ele estivesse rindo dos dois lados. Aqui eu vou fazer também um detalhe no meu cachorrinho. Eu abri uma massa bem fininha, no marrom um pouco claro. Cortei aqui 2 círculos. E aí eu vou estar utilizando aqui um pouquinho de cola branca, bem pouquinho. E aí eu com o meu pincel de água, eu molho o meu pincelzinho de água e vou passar aqui, só para ajudar a espalhar e diluir um pouquinho essa cola, tá? Pra gente colar na cabecinha, que vai ser a região dos olhos do meu cachorrinho. Eu coloco um lado, depois eu coloco o outro lado pra gente centralizar bem, ficar certinho. E só depois que eu vou alisar essa massinha, tá? Primeiro a gente centraliza. E agora sim a gente alisa, tá? Enquanto isso, eu já quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Lá eu deixo muita dica valiosa. E agora, a gente já coloca o olhinho. E para esse tamanho de cabeça, eu utilizo o olhinho mini, tá? Eu uso aqui uma pinça para me auxiliar. Já vamos colocar também os bracinhos, que ele já sai os dois aqui no molde, olha, prontinho. É só a gente dar uma ajeitadinha aqui na parte de baixo. Como é um cachorrinho, eu vou dar uma marcação aqui, olha, eu vou apertar um pouquinho na mesa para formar uma patinha nessa partezinha aqui, olha, de baixo, tá? Vai formar uma patinha para frente. E aí eu marco os dedinhos na minha patinha. E agora é só passar a cola e já colar no nosso corpinho.
O sapatinho eu vou fazer manual, cada bolinha tem 1,5 gramas. Eu abro uma coxinha, um rolinho, na verdade, e marco aqui com o boleador o encaixezinho do meu sapatinho, do meu pezinho. Passo a cola branca no meu pé, e encaixo o sapatinho e dou uma leve apertadinha, tanto na parte de baixo quanto nas laterais. E vamos deixar secar. Aqui a gente já vai fazer a sainha. Eu abri uma massinha aqui na cor que eu escolhi. E eu vou utilizar esse cortador aqui, olha, que ele é o maior desse kit, tá? A gente vai cortar 2 círculos dele. E com o cortador menor, a gente vai cortar aqui um orifício no centro. Eu já deixo uma dica, tá? Para você escolher o tamanho do seu cortador. Quanto maior for o seu cortador, mais curtinha vai ser essa saia. E quanto menor o cortador, mais longa vai ser a sua sainha, tá bom? Então, eu corto dos dois, enquanto eu corto de um, eu deixo o outro lá em cima de um paninho, para não grudar aqui na minha mesa. Corto aqui com a tesoura. E agora, a gente vai colocar uma rendinha, que é aquela que eu mostrei, é opcional, claro. Ela é uma rendinha bem fininha. E eu vou utilizar cola de silicone. Eu vou colocar aqui, olha, na minha parte de trás da saia, na parte de trás, tá bom? Lá na bordinha eu passo a cola de silicone em toda a extensão da minha sainha. E vou colocando a rendinha, colando ela na parte de baixo, né? Para ela ficar bem centralizada, bem bonitinha. E aqui eu vou só circular essa rendinha na minha saia, tá bom? Sem segredo. Se precisar dar uma dobradinha para ela se ajeitar. Já colei nas duas e eu achei que eu estava filmando, mas o celular parou de filmar. Mas eu só dobrei aqui a minha sainha, tá? Cortei aqui para tirar uma rebarbinha para ficar bem bonitinho assim, olha, tá bom? E as duas partes já estão prontinhas para a gente colar, eu escolho a mais bonitinha. A parte final eu dobro para dentro, olha, é aonde vai unir uma parte na outra. E a gente passa a colinha na cinturinha da minha bonequinha. Passa a cola só na cinturinha dela. E já vamos colocar a primeira parte da nossa sainha. Com o estequinho, a gente aperta aqui na cinturinha para não soltar. Só para colar ali na cinturinha. E agora a gente já vai colar a parte de trás, só que ela ficou grande, né? Então, eu vou medir ali e vou cortar num gominho, de forma que a parte final fique para baixo, olha. Que é pra gente fazer o acabamento e ficar bem perfeitinho, tá? Aqui a gente já passa a cola na cinturinha, na parte de trás, e também aqui na lateral, olha, aonde vai emendar na outra sainha. Por isso, essa última pontinha aqui, as pontas da extremidade tem que ficar jogadinhas para baixo, dobrada para baixo, tá? Vou colocar um palitinho para me auxiliar a segurar o corpinho e vamos colar.
alisando com o rolinho para ficar bem coladinho na cinturinha e não soltar. E aqui, olha, na emenda, tá? Olha, nas partes que se encontraram, a gente vai já colar uma na outra. E quando a gente cola, olha, nem dá para perceber a emenda, porque as pontas da extremidade, né, elas ficaram dobradas para baixo, então elas imitam uma prega. Fica perfeito, nem tem como ver aonde que tá a emenda. Alisa em todas as partes que você perceber que há necessidade. E agora a gente vem aqui com um pincelzinho de água, que eu só molho na água, e a gente vai alisando para emendar tudo, tá? Agora a gente já vai fazer a cestinha, minha cestinha já tá sequinha, eu já deixei as frutinhas prontas para acelerar a nossa produção, tá? Lá no site da Fabi tem molde de frutinhas. E aí a gente vai passar aqui a cola branca no fundo da nossa cestinha e vamos aqui dispor as frutinhas em duas etapas. A primeira etapa a gente só vai cobrir aqui o fundinho da nossa cestinha. Agora aqui a gente vai fazer a alça da nossa cestinha. Eu abri duas tirinhas, e a gente só vai dobrar essa tirinha no meio e a gente vai enroscar. A gente vai enroscar para um lado, só enroscar mesmo ela para um lado. Ficou assim, olha. E a outra, a gente vai enroscar para o lado oposto, tá? Se essa eu enrosquei para um lado, essa outra eu vou enroscar para o outro lado, para o lado oposto. E só vou enroscar também. E agora, a gente vai colar uma do lado da outra para a gente fazer uma trança. Para ficar bem bonitinha. Aqui eu vou utilizar só água, vou passar um pincelzinho de água. E vou colar. E vou dar uma apertadinha, tá? Caso você tenha aí um molde de trança, você pode estar fazendo no molde de trança. Mas eu quis trazer aqui essa dica para quem não tem ainda o molde de trança, fazer de forma mais rápida. Olha como fica bonitinha. A gente corta aqui as pontinhas e vamos só colar na nossa cestinha, na parte central ali dos lados, para ficar bem bonitinho. E agora sim eu vou vir completando com mais frutinhas, tá? Vou colocando aqui nas partes que precisa e aqui vocês só vão mesmo espalhar as frutinhas para que fique bem bonitinho. E olha só que gracinha, coloquei um lacinho aqui do lado para ficar bem charmoso. E já vamos para o nosso cachorrinho. Esse narizinho tem 0,8 gramas. Já lembrando, muito importante também, lá no site da Fabi agora, ela já lançou um molde de acessórios que dá perfeitamente nessa cabecinha aqui, tá? Inclusive, próximo mês já estou adquirindo o meu, porque facilita muito. E aqui a gente só vai marcar o centro desse narizinho e colar aqui na cabecinha do nosso cachorrinho. Esse molde foi o último lançamento de moldes que ela teve agora na coleção da Liz. E ele fica perfeito nessa cabecinha. Aqui a gente marca o orifíciozinho onde a gente vai colocar o narizinho. E aqui a gente vai colocar uma bolinha azul, que vai ser a coleirinha do nosso cachorrinho. Aqui eu vou tirar o arame, vai ficar melhor. Eu coloco aqui a coleirinha do nosso cachorrinho. Passo uma colinha branca e cola a cabecinha. Acho que eu vou colocar o arame na cabecinha, que vai ficar melhor para eu não furar o corpinho. Aqui você já tem que ter estudado o seu cachorrinho para qual direção ele vai estar olhando, tá?
E aí ficou assim, ó, o meu tá olhando de ladinho. As orelhinhas têm 0,7 gramas. Vou só fazer uma coxinha com a ponta fininha, passo cola nessa pontinha fina, dou uma dobradinha assim, ó, para dar um movimento nessa orelhinha, para não ficar caída, colada na cabecinha, tá? E cola ali na lateral do meu cachorrinho. E agora a gente já vai pro bracinho da nossa bonequinha. Esse bracinho ele já vem com o polegar, que facilita muito para nossa produção, né? Já tirei aqui os dois bracinhos. Dou só uma alisadinha aqui, olha, com um cabinho de esteca, um rolinho, enfim. E aí, com um rolinho fino, eu marco aqui, olha, o meu jeitinho que eu tenho, tá? Você pode fazer aí da forma que você já tem o costume. Aqui eu marco aqui em cima do meu bracinho também, para dar um movimento, para não ficar aquele braço caído reto. Esse daqui ela vai estar segurando uma borboletinha, então eu dou um movimentozinho aqui na mãozinha. Marquei ali também um pouquinho e já vou colar o bracinho aqui no meu corpinho. Esse ladinho vai ficar o bracinho para baixo, mas tendo o movimento. E o outro bracinho, eu coloquei aqui, olha, um araminho para dar sustentação pro meu braço. E vou passar a cola branca e vou colar no corpinho. Se você vê que a sua massinha tá um pouco mole, a minha aqui tá ótima, você pode colocar um papelzinho debaixo desse bracinho para ele não cair, tá? Agora a gente já vai pro cabelinho, eu passo cola na parte de trás e jogo aqui a minha massinha, eu escolhi um marrom para esse cabelinho. E vou só jogar cobrindo essa cabecinha. Cortei, alisei com um rolinho. E agora, eu vou marcar a direção que eu quero esse meu cabelinho, tá? Ela vai estar com o cabelinho de lado e o cabelinho dela vai estar jogadinho aqui para esse lado. Então, eu deixo marcadinho para eu jogar os fios para essa direção. Todos para essa direção, olha. Ficou assim. Aqui na parte de cima eu vou cortar o volume de massa, porque ela vai estar de chapéuzinho. Então, eu tiro esse excesso aqui para ficar mais retinho, tá? Agora, a gente já vai colocar o pescocinho da nossa bonequinha. Eu passo aqui a cola branca, uma coxinha. Esse pescocinho eu coloco e eu deixo ele dar uma ressecada, tá? Se a gente colocar a cabeça, como essa cabeça ela é pesada, se eu colocar instantaneamente aqui, vai afundar o meu pescoço, ela vai ficar sem pescocinho nenhum, tá? Então, cortei o excesso e deixo dar uma ressecada. Agora eu vou colocar aqui uma golinha no meu vestidinho, eu cortei 2 círculos e cortei aqui um excesso, deixando uma meia lua. Exatamente uma meia lua. Agora a gente vai colar para ser a golinha do nosso vestidinho, olha. Coloco no centro, ali na frente, a pontinha bem no centro e jogo para trás. E o outro também eu coloco unindo no centro e jogo para trás. Vou colocar aqui um lacinho na cinturinha dela. Eu já tirei, vou colar aqui, para dar um acabamento nesse vestidinho ficar bem fofo. E agora a gente já vai colar o pescocinho. Ele já ressecou, agora a gente vai colar, não é seco, tá? É só ressecado. Aqui eu vou colocar o arame na posição que a minha cabecinha vai estar. Ela vai estar assim, ó, de ladinho. Então, eu coloco esse arame nessa posição e aperto a minha cabecinha. Por isso, ele precisa estar ressecado, que quando eu apertar, não vai afundar esse pescocinho, tá?
A gente deixa colar e depois a gente vai fazer um enxerto. Agora a gente já vai montar o nosso cenário. Meu solzinho já está aqui ressecado. Minha arvorezinha já está seca. O meu cenário, o meu plano de fundo também já está seco. E agora, a minha caixinha também eu já deixei prontinha. Olha que linda que ela ficou. Já está toda prontinha também. A gente precisa colar esse solzinho aqui no meu cenário. Eu quis colocar aqui para ele ficar mais alto. Então, eu vou abrir um orifício com estilete para eu encaixar a bolinha de luz que tá no meu solzinho, tá? Corta aqui com estilete, meu cenário não está seco, seco, né? Eu deixei ele dando uma secada, mas ainda dá para cortar com estilete. Então, eu vou só abrir o orifício até que dê para eu encaixar a bolinha da minha luzinha, tá? Olha só, já encaixou perfeitamente aqui, olha, tá vendo? Então, agora a gente vai colar com cola de silicone. Vou passar aqui um pouquinho de cola, aqui na parte que vai tanto embaixo quanto na lateral. Vou colocar aqui também um pouquinho de Tec Bonder para acelerar essa colagem. E já vou colar no meu plano de fundo. Ficou assim, olha. Agora a gente vai colar na caixinha, na parte bem de trás dessa caixinha, tá? E eu vou utilizar cola quente, porque já tá seco, né? Então, eu vou utilizar cola quente e um pouquinho de cola instantânea. Lembrando que precisa ser uma cola quente de boa qualidade e uma pistola também de boa qualidade, tá? Senão, quando você soltar, vai estar tudo solto. Passo aqui a cola quente também no pé da minha árvore e na lateral da minha árvore com um pouquinho de instantânea. Lá no destaque do meu Instagram eu tenho qual é a cola quente e a pistola que eu uso, tá? Que são profissionais, são ótimas. Tem um destaque lá escrito Shopee, que tem essa cola, essa pistola. Colo ali, olha, a arvorezinha no meu cenário, tá? E vou fazer aqui uma nuvenzinha manual, tamanho aleatório, tá? Que fique bom aí no cenário. Marco aqui com uma estequinha de gravata, as ondulações dessa nuvenzinha. Fiz duas. E vou colar com cola branca, porque a minha nuvenzinha tá molinha, acabei de fazer ela, né? E olha só, vou colar uma ali, olha, acima da árvore, do ladinho do meu solzinho. E a outra abaixo do meu solzinho. E olha como ficou gracinha o nosso cenário. Agora a gente vai fazer os últimos detalhes do nosso cachorrinho. Eu vou colocar aqui o narizinho dele e a sobrancelha eu vou fazer com uma massinha também, que eu fiz uma coxinha bem fininha, pra gente fazer o acabamento ele ficar bem fofinho, tá? Colei a sobrancelha, o triângulozinho de narizinho. Vou colocar também uma língua nele, vou pegar aqui uma massinha, não tem nem como pesar, é bem pequenininha. Faço uma coxinha com a ponta bem fininha, achato um pouquinho, passo cola só na pontinha fina e vou colar dentro da boquinha. E com uma esteca curvada, eu vou marcar lá pra dentro, do meio pra dentro, essa linguinha. Agora, a gente já vai fazer um enxertozinho aqui, olha, do pescocinho. Eu deixei ela ali na minha estufa. E vamos fazer um enxertinho. Passa um pouquinho de cola. Eu uso muita estufa aqui na minha produção para fazer essas secagens de etapa. E eu tenho também a dica lá no destaque do meu Instagram, como é a minha estufa aqui, tá? Tem lá no meu destaque, tá escrito estufa. Tem todo o passo a passo como você pode fazer, porque auxilia muito. Ela é com uma lâmpada especial, não é aquelas lâmpadas amarelas, é uma lâmpada especial. E eu falo que assim, eu não fico sem a minha estufa mais, que ela auxilia muito nessas etapas.
Aliso aqui com um pincelzinho de água. E agora a gente já vai pro cabelinho. Eu vou fazer várias mechinhas assim, olha, fininha e vou marcar com uma gravatinha. Puxa aqui uma pontinha, olha, para ficar uma pontinha bem fininha e vou enroscar só a ponta das minhas mechinhas, tá? Vou fazer aqui algumas, olha, eu fiz 4 mechinhas. Aqui eu uno elas e rasgo e passo aqui um pouquinho de cola no finalzinho, só no finalzinho da minha mecha. E vou colar aqui, olha, na parte que eu marquei, que seria o cabelinho dela jogadinho. Coloco aqui. Agora a gente vai fazer mais alguns detalhes, alguns fiozinhos mais finos e mais longos para ela ficar com o cabelinho mais despojado, um cabelinho um pouco solto, sabe? Marco sempre com a esteca gravata, puxa a pontinha, enrosco um pouquinho aqui, a minha pontinha só a ponta, o comprimento não, tá? E aí eu vou aqui dispondo na minha cabeça, de forma aleatória, onde eu achar que está, que fica melhor. Algum lugar que ficou falhado, eu colo também uma mechinha. Aqui é mesmo no olhômetro, tá? Para que fique bem, bem bonitinho. Passo um pouquinho aqui de cola na cabecinha dela. E já vou dispor ali as minhas mechinhas. Só puxa a pontinha ali, olha. E vou adaptando aqui da forma que fica mais bonitinho, tá? Pra ficar com o cabelinho bem despojado, bem ao vento. Olha só, coloquei de um lado e do outro lado. E agora a gente faz uma franja, eu faço uma coxinha mais gordinha, com a ponta bem fininha, ainda puxa ali. Puxo na parte de cima também, para ficar um acabamento legal. Dou um leve movimentozinho ali nela, olha. Tanto na parte que vai na cabeça, quanto lá na partezinha final. E aí, quando eu vi ali o modelo que eu quero, eu passo a cola só ali na parte que vai estar na cabecinha, tá? A gente nunca precisa passar cola na parte toda, quando é esses detalhes, que é para não ficar uma peça reta, sabe? Então, a gente passa só em algumas partes. Faço do outro lado também, com uma coxinha um pouco mais fina que essa primeira, e o mesmo processo. Olha como que ela ficou. Agora a gente vai fazer o chapéuzinho. Eu abri uma massinha aqui, ocre, com a reguinha de 3 milímetros e marco com esse marcador de cesta. Marco toda a massa, tá? E aí eu vou utilizar aqui, para dar forma para o meu chapéu, eu vou utilizar meia bola de 35 milímetros. Eu passo cola. E aí, eu vou colocar a minha massinha aqui em cima dessa bola e vou vir com o cortador redondo, o segundo maior, passo um pouquinho de creme e eu vou cortar aqui o meu chapéuzinho. Essa bola vai dar formato para o meu chapéu. Eu corto, tiro aqui do meu cortador, olha, e aí eu vou apertando na lateral. E a bola está ali, né? Para dar o limite para minha massa e assim eu vou dando formato para o meu chapéuzinho. Por isso que eu tenho que passar o creme para não grudar na minha bolinha. E agora eu passo cola só nas bordas desse meio que eu fiz. E vou colar na cabecinha dela, jogando um pouquinho mais para trás, para ela ficar no piquenique dela. Ajeito direitinho, olha como ficou fofinho. Agora, com uma extrusora, eu vou tirar uma massinha para a gente fazer o detalhe do chapéuzinho da nossa menininha. Vou passar aqui um pouquinho de cola.
e vou colar. Aqui na emenda eu só rasgo com a mão, tá? E agora a gente põe um lacinho que eu tirei desse moldezinho aqui, olha. E nessa hora, gente, meu celular parou simplesmente de filmar. E eu não filmei o restante. Mas é só mesmo colar o lacinho lá na emenda e olha como que ficou a nossa bonequinha, a nossa manhã de piquenique, que coisa mais linda que ficou. Eu coloquei ela aqui em cima de um tapetinho xadrezado, tá? Coloquei aqui uma borboletinha. E claro que nessa manhã de piquenique, gente, tem que ter um sol lindo e brilhante para que o nosso piquenique fique ainda mais lindo, colorido e divertido. Não esquece de deixar aqui o seu comentário. Os materiais estão na legenda desse vídeo e me segue lá no Instagram para você ver outras dicas lindas como essa. E até a próxima. Beijinhos!